convidar os irmãos a abrir lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Eu vou ler para os irmãos e diz assim. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Uma questão básica e na qual a palavra de Deus é clara e diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, e aquele que discerne naturalmente acha que é uma loucura. É por isso que a fé realmente é uma atitude totalmente contrária àquilo que a mente natural direciona. Vamos falar um pouquinho sobre dar hoje. Os irmãos gostam de dar? Até porque a palavra de Deus é clara e diz que melhor é dar do que receber. Amém? Até porque Deus tem um propósito nas nossas vidas e a gente não tem muito o hábito, a direção, até porque a palavra de Deus diz que cada um contribua segundo está no seu coração, de nunca estar intimando os irmãos a nada desta parte de dizimar, de ofertar, até porque isso nós temos que buscar do Senhor esse entendimento, porque a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Ele não dá porque ele recebeu uma motivação externa, ele não dá porque ele espera receber algo em troca, ele dá porque verdadeiramente ele quer obedecer ao Senhor. E como os irmãos sabem, aqui a gente não passa a sacolinha, nem envelope, mas os gasofiláceos estão em cada porta. O gasofilácio é onde Jesus disse que estava assentado do lado, e o que chamou a atenção dele em relação àquela viúva pobre, e mostra claramente que ele não vê a quantidade, ele vê o coração. E é muito interessante, ainda mais agora nessa época se fala muito de crise, e as pessoas estão com muito medo. Medo de não pagar as contas, medo de ficar com o nome sujo, medo de que falte as coisas. Isso é natural. E tem uma passagem que é muito interessante, muito tremenda, que fala em relação a isso, ao não pagar as contas. E que Jesus acabou criando as circunstâncias para pagar essa conta,
para que ele não fosse intitulado como uma pessoa profana. Vamos abrir lá, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Se você está com medo de não pagar as contas, o Senhor vai tirar o medo, amém? Está com a conta atrasada, Ele vai dar um jeito de pagar também. Depende de nós. Amém? Os irmãos se animaram. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 24 em diante, diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Aqui é uma passagem que fala que havia um imposto de 2 dracmas, e era uma taxa anual que era paga para a manutenção do templo. E essa taxa é óbvio que fala de uma questão natural, assim como eu e você também temos. E Jesus, para ele não ser colocado como uma pessoa profana, que não cumpria, que não honrava com os seus compromissos, assim como eu e você, nós temos os nossos impostos para pagar, nós temos nossas contas, e elas vêm, que nem aqui ela era anualmente, mas nós sabemos que nós temos as nossas despesas diárias. E olha como é tremendo, porque Jesus não dava bola para isso. Mas ao mesmo tempo ele também não queria escandalizar as pessoas. E disse: não, nós vamos cumprir, tu faz assim então, Pedro. Tu vai lá pegar um peixe lá, e o primeiro peixe que tu pegar, tu abre a boca dele, que lá vai estar o suprimento para pagar a minha conta e a tua. Isso é muito tremendo, porque quando Deus nos resgata, e Ele nos compara a peixes, nós fomos fisgados. Então nós temos Jesus, que é o cabeça do corpo, e nós temos aqui Pedro, que é a autoridade estabelecida na terra, na qual Deus usou para que ele fosse lá resgatar o peixe, que são aquelas almas perdidas, aquelas pessoas que estão perdidas, assim como eu e como você já estivemos um dia. E através destas pessoas, Pedro ia buscar o suprimento diário para pagar as contas. Como nós pagamos as nossas, como nós pagamos da congregação, da igreja, a luz, todas as coisas que nós temos como despesa. Jesus já sabia, e ele mostra claramente aqui qual é o processo para pagar essa conta. Ele resgata a pessoa. E eu pergunto para você, quem é que colocou esse suprimento na boca do peixe? Deus. Quem coloca o suprimento na tua vida? É Deus. Quem dá todas as coisas para mim e para você? É Deus. Deus coloca tudo que nós temos. E isso é uma área que nós, até por não falarmos muito nela, muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. O quão importante é, porque isso está ligado ao propósito que Deus tem para mim e para você. Porque se nós estamos dispostos, se nós fomos fisgados pelo Senhor, nós vamos ser usados pelo Senhor para pagar as contas. E se nós vamos ser usados pelo Senhor para pagar as contas, isso quer dizer que Ele vai nos dar o necessário. Amém? Você crê nisso? Só que muitas vezes acaba faltando. E ao mesmo tempo o Senhor prova a nossa fé,
E é muito interessante porque a palavra de Deus diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso Senhor, né? E como muitas vezes, e eu me lembro bem como eu era, porque se não passava um envelopinho, eu ficava meio com vergonha, eu sempre já levava um troquinho para botar ali dentro, para dizer que eu estava botando alguma coisa. Como a gente ainda dá essa vazão para estas coisas, sendo que a gente não tem realidade daquele que realmente está olhando para mim e para você. Eu não sei, e nem quer saber quem é que passa do gasofilaço, quem não passa, quem dá, o que dá, quanto dá, mas Deus sabe. E esse dar, e conforme nós lemos antes, o que semeia com fartura, com abundância dá. A fartura não quer dizer que você vai dar muito, não quer dizer a quantidade, quer dizer que você dá realmente aquilo que Deus colocou para você dar. E nesses momentos de dificuldade, que todo mundo está com medo, que todo mundo está assustado, que todo mundo está preocupado, que é só que se fala em crise, o Senhor quer ver realmente aquele que crê nele, aquele que vai tomar posse pela fé do suprimento do Senhor. Irmãos, Deus podia simplesmente dizer, Pedro, bota a mão no bolso aí. E ele botava a mão no bolso e ia aparecer as dracmas. Mas ele deixou bem claro o quanto ele quer usar a mim e a você. E isso é muito tremendo, porque eu já contei aqui o quanto a gente gastava, né? Outro dia eu estava, que nem diz, quem ainda fuma não se preocupe, porque o Senhor vai libertar os irmãos. Mas outro dia eu parei no coisa e vi quanto está o preço do cigarro. Eu digo, que glória, né? Deus me libertou do cigarro. Eu não gasto mais com cigarro. Não gasto mais com bebida. Eu não gasto mais com um monte de coisa. Mas eu invisto muito no Senhor. Porque melhor é dar do que receber. O melhor é realmente você fazer aquilo que Deus determina para você. E hoje, no mundo natural, que acha uma loucura, a primeira coisa que se fala, principalmente em relação à igreja, é: e aí, quando é que vão pedir o dinheiro? Quando é que vão pedir isso? Quando é que vão pedir aquilo? Não é assim? Agora, quando vai lá para o boteco, para as festas, para as drogas, ninguém fala. Acho normal. E bobo é nosso. E essas questões são muito interessantes, porque essa passagem fala claramente quem Deus quer usar para pagar as contas. Quem é o supridor e quem coloca a dracma na boca do peixe? Quem coloca o suprimento na minha vida e na tua? Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para você, você não está isento, nem eu, e eu já passei um processo bem delicado de aperto do Senhor. E isso faz parte, porque muitas vezes Deus também quer ver se você está na lei, na razão, que depois quer ficar reivindicando, diz agora não vou dar mais, porque faltou. Faltou não, o Senhor sempre dá. Pode faltar aquilo que você quer, mas o que você necessita, Deus sempre vai prover. Porque o Salmo 23 nos dá esse embasamento. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E a partir do momento que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso supridor, toda vez que Ele espera que nós venhamos a retribuir para Ele, nós retribuímos. Isso é claro, muitas vezes a gente olha a questão básica da congregação, das despesas, mas não é isso, irmãos. A palavra de Deus é bem clara e diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma pessoa que tem uma deficiência de dar, por exemplo, de dizimar, de ofertar, você pode ter certeza que você ama o dinheiro. E você precisa orar. Agora, quem é que ora assim, Senhor, coloca no meu coração o desejo de dar. A gente ora, Senhor, me dá, me dá, me dá. Mas para que você receba, você tem que dar, porque o princípio básico de Deus é esse, é dando que se recebe, é semeando que você ceifa. E esse processo, principalmente da questão natural, de recursos, você vê claramente aqui, Jesus não se importava com dinheiro, irmãos. Mas ele estava no mundo, era necessário. E ele ainda disse para Pedro, Pedro, quem é que eles vão cobrar dos filhos? Nós estamos isentos, mas é o seguinte, nós estamos aqui, né? É que nem, eu já vi várias vezes, isso é muito triste, às vezes os crentes não pagam as contas, e ainda vão dizer que Jesus proverá, né? Porque eles não têm responsabilidade com as coisas de Deus.
Eu e você temos que estar sempre zelosos e temos que estar clamando para o Senhor, mas se você não está com o coração voltado para Deus, você não está disposto, não está fisgado pelo Senhor, como é que vai retirar a dracma de dentro da boca? Como é que vem o suprimento? E Deus espera realmente, e Ele quer, vocês não creem que Ele quer avançar com a obra? Tudo necessita de dinheiro hoje. Naquele tempo Ele necessitava, Ele tinha que pagar o tributo, Ele tinha que pagar o imposto. E hoje nós também temos que pagar. E você acha que Deus não sabe que você tem que pagar as contas? E eu também? Ele sabe. Como Ele sabe também se o nosso coração está voltado a contribuir com alegria ou não. E eu sempre achei muito tremenda essa questão do Senhor nos dar essa liberdade, a gente falar até muito pouco por isso, mas é importantíssimo nós falar, porque a minha bênção e a tua está nisso. Mas a forma que o Senhor faz de realmente, estão ali os gasofilaços. Quando você vem para o culto, eu creio que você já tem que vir orando e buscando do Senhor o que o Senhor quer. Se Ele não quer que você dê, você não dá. Se Ele quer que você dê, você vai dar, mas você tem que buscar isso, porque a tua bênção está nisso e a minha também. Eu já tive tantas experiências, sabe que os irmãos já sabem aqui, teve uma vez que eu estava dormindo e o Senhor mandou dar um carro para um irmão. Um carro que eu tinha. Eu conto isso para alguns e os caras acham que eu sou louco. Você já imaginou? Se Deus mandar você dar um carro para um irmão? E eu dei aquele carro para aquele irmão. E fui embora bem faceirinho. E quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu ganhei um carro de um outro irmão. Bem melhor do que aquele que eu dei. Aí você diz, ganhei o carro. Cara, eles olhavam eu de carro. Aí, pastor de carrão, ganhei. Deus já me deu tantas experiências nessa área, irmãos. Porque você tem que estar descolado. Quando você está descolado, Deus sempre vai suprir as suas necessidades. Mas nós, cada um tem uma área que ela é mais resistente. Se a tua área de resistência é essa, você tem que orar e tem que buscar. Eu já contei aqui uma vez que eu passei uma situação bem complicada, num plenário enorme assim, onde um dos meus colegas, logo que eu terminei de dar a minha palestra que eu tinha que dar naquele momento, e o pessoal ia todo se dispersar, e ele gritou bem alto, e aí, pastor, dando dinheiro direitinho lá na igreja? Bem alto, assim, lá do fundo. E aquela galera que ia toda sair do plenário parou, para saber o que eu ia falar. E eu confesso para os irmãos que eu avermelhei, arrochei, fiquei, sabe quando dá uma coisinha aqui, geladinho, e eu só disse, Senhor Jesus. E eu me lembro que eu invoquei o Senhor e disse, tenho sim, tenho dado. Vejo que tu também tem dado, inclusive tu deu ontem de noite. Quando nós estávamos todos no hotel e vocês tudo saíram para a farra, né? Com a tua mulher, teus filhos em casa e tu farreando, gastando. E aposto como tu deu bem mais do que eu dou lá. E aquilo silenciou e aquele povo começou a bater palma e eu saí de fininho e disse, obrigado Jesus, porque tu é maravilhoso. Para me tirar de uma dessa. Porque você vê como é as coisas, né? Para fazer as coisas para Deus, para edificar o propósito, nós somos loucos, é burro, é bobo, o pastor rouba dinheiro, faz isso, faz aquilo. E se tem que roubar, se roubar, irmãos, você dá é para Jesus, não é para pastor, não é para ninguém. Isso é uma das coisas que eu aprendi, por isso que eu não tenho ressentimento nenhum de nada do que eu já fiz. Porque tudo que eu fiz para o Senhor. Muitas dessas coisas não foram de repente usados da melhor forma, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que ver com a minha parte. E a minha parte eu fiz e creio que Deus nesse momento, que está todo mundo bem apavorado, e esse momento que está tudo fechado, Deus quer abrir a porta, irmãos, para mim e para você. Deus quer mostrar a diferença, porque é isso que a palavra diz. Então vocês vão ver outra vez a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Aí você vai ver a paz que Deus vai te dar, mesmo que de repente você esteja num momento de dificuldade, até porque prosperidade é ausência de necessidade. A prosperidade não é aqui simplesmente questão financeira. Porque eu conheço e já vi muita gente
podre de rico, só que era pobre, só tinha dinheiro. E muita gente pobre, irmãos, porque não tem o Senhor. Porque o mundo natural acha que pobre é aquele que não tem dinheiro. Pobre é aquele que não tem Jesus. Porque Jesus traz o suprimento necessário. Ele coloca a dracma na boca do peixe. Ele que te sustenta e a mim também. E Ele quer usar a mim e a você para pagar todas as necessidades que houver da obra e quer mostrar que é Ele que produz. E você vê que ao mesmo tempo, Pedro também teve que ir lá fazer a parte dele. Não pensa não, vai ficar Não, vai pescar. Vai lá pegar um peixe, Pedro. Vai lá que está lá, o que nós necessitamos está lá, você vai ter que ir lá. E tudo que nós queremos, irmãos, eu creio que é por isso que você está aqui, esse é um vaso da mão do Senhor em todas as áreas que Deus quer. Porque Deus, quando Ele é o cabeça da igreja, Ele quer tomar o governo de todas as áreas. Agora, muitas vezes eu estou há anos e anos no Senhor e muitas vezes eu estou patinando num processo em alguma área da minha vida e o que está trancando é outra. Porque isso aqui não é assim, eu obedeço isso aqui, eu ganho isso aqui não é lascívia. Deus olha para o coração e a prosperidade, lembre-se, é a ausência de necessidade em todas as áreas. Muitas vezes você pode estar dizimando, pode estar ofertando, de repente está faltando nessa área, mas Deus está te dando graça noutra. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus quer trazer essa experiência para mim e para você, mas nós temos que abrir o nosso coração para isso. E para isso a gente não precisa de ninguém ficando motivando a gente ou nos forçando a dar. Você tem que ter um relacionamento com Deus e você tem que buscar para Deus o que você quer, se o amor está naquilo ali. Porque hoje a gente passa, ou não é, o mês passa correndo, já passou outro mês, é sempre a mesma história. Come, bebe, dorme, paga a conta. Conta do mês que vem, a do outro e do outro. As contas vai ter sempre. Mas quem é que dá a dracma e bota na boca do peixe? É Deus, irmãos. Não pensa não que você faz alguma coisa. E muitas vezes a gente vai indo e acha que não vai dar nada, porque a gente só que semear, lembre-se que demora um tempo. Muitas vezes você acha que nunca deu problema e daqui a pouco quando dá, você vai ter que ter toda aquela colheita de falta. E é isso que Deus não quer. Eu creio que se Ele nos trouxe essa palavra hoje é porque Ele quer fazer um milagre na nossa vida. Amém? Ele quer te dar a dracma. Está precisando para pagar as contas, tem que pagar o imposto? Vai lá e paga por mim e por ti, porque até porque se tu não pagar, ainda vão falar mal de mim ainda. Vai lá na igreja. Aí vai se cumprir o que a palavra diz, que o nome de Deus é blasfemado no meio de nós, no meio dos gentios por causa de nós. Irmãos, que Deus coloque um temor nas nossas vidas para nós ser testemunho. Crente não pode de maneira nenhuma, tem que se humilhar muito e clamar muito para não ficar dando mau testemunho. Quando você trabalha numa área, você tem que fazer o melhor, porque você está falando para Jesus. Porque havia um tempo que as pessoas sempre procuravam, tinha algum trabalho, eles queriam procurar alguém que trabalhasse na área, que fosse cristão, porque sabia que aquelas pessoas iam trabalhar legal e iam cumprir tudo que fizesse. Agora eles querem distância dos crentes, eu ouvi isso muito. É triste isso, né? Por quê? Porque isso acaba cumprindo o que a palavra diz. O nome de Deus é blasfemado no meio gentil por causa de nós. Deus quer que você faça o melhor porque você faz para Ele, Ele vai te honrar, Ele vai te dar graça. E muitas vezes nesse trabalho, se você tiver que abrir mão e perder, perca, irmãos, Deus vai honrar você. Deus quer honrar a mim e a você, Deus diz e tem como promessa que vai ver a diferença. E nós temos que começar a tomar posse e parar de ser uns covardes. Por quê? Deus diz que a vitória já foi liberada para nós. Mas nós somos todos uns covardes, acuados. Ficamos com medo. Ai, mas será que vai dar? Imagina alguém que já liberou a vitória, só falta tomar posse. Quando Jesus disse para Pedro, vai lá pegar o peixe, a vitória já tinha sido liberada para ele ou não? Já tinha sido liberada. Mas ele teve que ir lá e tomar posse. Vai lá, pega aquele peixinho, abre a boquinha dele que está lá. Porque essas vidinhas que eu estou trazendo aí vai ser os que eu vou honrar. E se você muitas vezes é velho e cascudo, não obedece, Deus vai pegar um outro peixinho novo lá e vai honrar aquele lá. Porque a obra dele não vai parar. E lembre-se sempre,
Deus não precisa de nós é que precisamos muito dele, totalmente dele. Deus, pela sua misericórdia, porque a vontade que ninguém se perca, nos oportuniza, mas se a gente não quer, pelo livre-arbítrio, Deus faz o que tem que fazer através de quem quer que seja. Eu digo, Senhor, então pode me fisgar e pode mandar as dracmas aí, que for necessário, eu distribuo. Que Deus derrame abundância sobre a vida da igreja para que nós venhamos todos ser muito prósperos. Para que a igreja seja próspera, a congregação próspera. Esse tempo cada vez mais legal. Amém? É legal ou não é? Pois é, isso aqui é as dracmazinhas dos irmãos. E como é que está a tua boca? Está com dracma ou está sem? Deus é fiel, irmãos. A palavra dele diz que se nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E se ele está nos trazendo isso, é porque ele quer te prosperar. Mas nunca esqueça o porquê e o para que ele quer isso. Vamos colocar em pé?